Outro algoritmo clássico que você pode encontrar em várias pesquisas, né, para identificar a árvore geradora do custo mínimo seria o algoritmo que foi proposto em 1956 por Kruskal. E esse algoritmo ele trabalha em cima daquela noção de florestas, certo? Então, como princípio básico, a cada iteração do algoritmo ele vai selecionando a aresta de menor custo. Lembrando que no algoritmo do Prim ele sempre trabalhava em cima dos vértices, né? Selecionava o vértice cuja aresta tivesse o custo mínimo, certo? E aí conectando elementos daqueles dois conjuntos, do conjunto T e do conjunto de vértices ainda não inseridos, tá? Então, como esse algoritmo ele vai a cada iteração selecionando as arestas de menor peso, né, que não formem ciclo, isso é importante observar, esse algoritmo ele vai possuir exatamente n-1 iterações, visto que para formar uma árvore são necessárias n-1 arestas. E conforme eu mencionei, o raciocínio desse algoritmo ele está voltado para a formação da árvore a partir da inclusão das arestas e não dos vértices, como no algoritmo do Prim, certo? Então, em termos de terminologia, nós temos um conjunto T, que representa o conjunto de arestas, que vai formar a árvore geradora, um conjunto H, que vai representar um conjunto de arestas ordenadas de acordo com o seu peso, e uma operação de união entre conjuntos. Então vamos dar uma olhada aqui nesse algoritmo, que também é bem simples. A entrada dele vai ser o grafo e a matriz de pesos, certo? Então o primeiro passo do algoritmo seria ordenar as arestas de forma crescente a partir, considerando os pesos da nossa matriz de pesos. Então inicialmente o primeiro passo seria selecionar a aresta H1, que vai ser a aresta de menor peso, visto que elas foram ordenadas de forma crescente em função do peso, e entrar nesse laço que vai justamente selecionando a cada iteração uma nova aresta e inserindo no conjunto T, que representa a árvore geradora. Então a única observação é que uma aresta ela vai ser selecionada caso ela não forme ciclo no conjunto T. Tá? Então, se a união de todas as arestas que estão no conjunto T com a aresta HI formar um grafo acíclico, então essa aresta ela vai ser inserida. Caso contrário, ela não vai ser considerada e a próxima da lista, né, desse vetor H vai ser considerada. Vamos dar uma olhada na ilustração e isso ficará mais claro para você. Bom, considerando esse grafo, esse nosso grafo G, podemos considerar um vetor H contendo essas arestas. Então H1 vai ser a aresta que conecta 3 ao 6, de peso 1. H2 vai ser a aresta que conecta 4 ao 7, de peso 1. E assim sucessivamente, de forma que existem 9 arestas. Então o primeiro passo do algoritmo é pegar esse conjunto de arestas e ordenar em função do peso. Bom, considerando que o vetor H foi ordenado, nós temos essa seguinte sequência. H1, 3 a 6, peso 1, 4 a 7, peso 1, 5 a 6, peso 2 e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo do algoritmo é selecionar H1, que representa a aresta de peso mínimo. Então, percebam que H1 vai ser inserida no conjunto T. O segundo passo seria selecionar a aresta H2, que seria a segunda aresta de menor peso. Então, nesse caso, seria a aresta entre 4 e 7 e vai ser inserida também no conjunto T. O próximo passo seria inserir a terceira aresta. Perceba que essa terceira aresta também é inserida e a cada aresta que vai sendo considerada é feita aquela verificação para saber se a inserção dela no conjunto T vai formar um grafo acíclico. Tá? Então o próximo passo seria o H4 e ainda não forma ciclo. E a aresta H5, né, que seria do 2 a 6, então a inserção dela no conjunto T formaria um ciclo. Então perceba que nós teríamos esse ciclo aqui. Então essa aresta ela não vai ser inserida no conjunto T. Então a próxima aresta a ser considerada é o H6, conectando o 6 ao 7. Então foi inserida no conjunto T. E para finalizar, nós teríamos a aresta de 1 a 3 com peso 6, certo? Então percebam que aqui o algoritmo do Kruskal ele encerraria
visto que o grafo agora tem 6 arestas, né? N-1 arestas, o algoritmo encerra e essa árvore representa a árvore geradora de custo mínimo. Tá, pessoal? Em termos de complexidade, o que representa o maior custo desse algoritmo seria justamente a ordenação. Então, essa ordenação ela pode ser feita, por exemplo, com essa complexidade de m log de m, se você, por exemplo, utilizar um daqueles algoritmos mais famosos de ordenação. E aí, a cada passo de escolha das arestas, isso pode ser feito de forma linear. Então, o que pesa mais na complexidade do algoritmo é justamente a ordenação, tá? Isso para grafos sem características particulares. Dependendo do grafo, você pode ter uma complexidade maior, certo? Bom, uma pequena pergunta que eu faço para você agora é: será que, dado um grafo G, a aplicação desses dois algoritmos vai gerar a mesma árvore geradora? Lembrando que anteriormente nós vimos que um grafo ele pode ter diversas árvores geradoras. Inclusive, nós podemos ter mais de uma árvore geradora mínima para um mesmo grafo, visto que árvores distintas podem possuir o mesmo peso, certo? Então, fica aqui como um pequeno exercício para você aplicar esses dois algoritmos nesse grafo e verificar se os dois algoritmos conseguem identificar ou a mesma árvore ou árvores distintas, mas que tenham o mesmo peso, certo?